Preciso agora chamar aqui o Misael Mainetti para falar de uma situação que está chamando bastante atenção nos últimos dias, que são essas intoxicações e mortes por etanol. Os números vão aumentando, os casos vão se alastrando para fora, inclusive do estado de São Paulo, e isso aqui no estado tem gerado uma disputa entre o governo estadual e o governo federal sobre quem culpar, sobre a maneira de agir, sobre quem investigar e, enfim, o que está rolando, hein, Misael Mainetti? Conta pra gente, bem-vindo, meu amigo. Bom, primeiro que é óbvio que todo mundo tem que trabalhar em conjunto, né? Seja o governo municipal, estadual, federal, mas nos bastidores, aliados fazem narrativas e falam da situação. Vou contextualizar tudo para vocês. Boa tarde, Evandro. Boa tarde para quem está aí no estúdio. Primeiro, a gente teve por parte do governo Tarcísio de Freitas, né? Ele cancelou uma agenda que ele tinha para fazer uma coletiva de imprensa ao lado do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, para falar do assunto. Depois a gente viu ontem um trabalho conjunto que envolveu vigilância sanitária municipal e estadual para fechar alguns bares e fazer toda essa investigação nesse trabalho, como mencionei, ativo, né, de várias instituições. O governo Lula, por sua vez, o governo federal, a gente teve uma declaração do ministro Lewandowski falando que esse não deve ser apenas um problema voltado para o estado de São Paulo. A gente também teve o diretor da PF falando que queria saber se era um problema exclusivo do estado de São Paulo. Inclusive, o diretor da PF, Andrei Rodrigues, disse que a resposta viria rápido. E Tarcísio de Freitas, na segunda-feira, foi a Brasília visitar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí é que começa tudo, principalmente em redes sociais e por parte de aliados, por parte da oposição. Porque enquanto Tarcísio de Freitas visitava Jair Bolsonaro, muitos diziam que ele deveria estar aqui à frente desse trabalho importante. Afinal, temos vítimas, né, já fatais confirmadas, mortes suspeitas e também casos suspeitos de intoxicação. Outra declaração que deu o que falar para a oposição foi quando Tarcísio de Freitas disse que não havia indícios do PCC ou de organização criminosa dentro de todo esse assunto, como se as organizações criminosas ou o PCC estivessem intoxicando essa bebida para fazer a revenda. Mas Tarcísio de Freitas nunca descartou a possibilidade. A fala dele foi clara de que, por enquanto, não havia indícios. E aí a gente sabe como funcionam as narrativas e muitos aliados aí, né, da oposição dizendo, né, que Tarcísio de Freitas descartou essa hipótese. Por enquanto, vale dizer oficialmente aqui, por parte de qualquer instituição, seja ela municipal, estadual ou federal, não tem ainda nenhum indício que leve ao PCC. Agora, relembrando um pouquinho mais ainda dessas farpas entre governo estadual e federal, quando teve a morte de Rui Fontes, delegado-geral de Polícia Civil, a Polícia Federal, ela ofereceu ajuda ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que negou a ajuda, disse que a Polícia Civil era capaz de lidar com tudo isso. Ele agradeceu, mas negou ajuda. Também disse depois em coletiva de imprensa que a mídia tenta politizar algumas histórias, fazer alguma ideologia em cima de alguns momentos como esse. Também vale lembrar que em agosto a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo fizeram operações simultâneas para lidar com a lavagem de dinheiro, essa sim envolvendo o PCC na Faria Lima, em fintechs e também em postos de combustíveis. E naquele momento, tanto o governo Tarcísio de Freitas quanto o governo federal fizeram coletivas de imprensa. Por conta desses momentos onde a gente tem duas coletivas de imprensa, temos porta-vozes federais e também estaduais, vem os aliados tanto do governo do Tarcísio de Freitas quanto do governo Lula para fazer esse tipo de comentário, esse tipo de narrativa que gera, esse mal-estar, podemos dizer, e aí geram vários comentários. Afinal, a gente está num momento também onde se fala toda hora, de Tarcísio de Freitas tentar as eleições do ano que vem. Também tem toda a situação envolvendo Ricardo Nunes como um cabo eleitoral fiel a Tarcísio de Freitas por
sua vez, Tarcísio fiel a Bolsonaro, então envolve um contexto bem maior. O cenário é basicamente esse. Aproveitando a oportunidade aqui no 3 em 1 para atualizar essa situação tão grave envolvendo o metanol, que está deixando as pessoas com um verdadeiro medo, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária fizeram uma nova operação hoje, uma operação de fiscalização em mais estabelecimentos aqui na Grande São Paulo. 2 operações foram na Grande São Paulo, ou melhor, 2 operações foram na cidade de São Paulo e outras 2 em Barueri, que fica na Grande São Paulo. O estado de São Paulo, até então, tem 6 mortes por intoxicação do metanol, 6 mortes confirmadas. A distribuidora que vendeu para o bar nos Jardins, que a gente mostrou ontem, aquele bar que foi fechado, ela é alvo da operação de hoje justamente por distribuir para mais bares. E aí São Paulo está investigando 15 casos, o estado está investigando 25 casos e ontem à noite a gente teve também a informação oficial de Pernambuco investigando 3 casos suspeitos, sendo que 2 casos já são confirmados de mortes. Então, é bastante coisa para confirmar, porque a gente tem, vale deixar bem claro aqui, confirmações de morte, já confirmada por metanol. A gente tem casos de mortes ainda suspeitos e também pessoas que estão internadas sob suspeita. Então, muita coisa para se confirmar, muita coisa acontecendo de uma vez só e uma operação muito grande e robusta em relação a esse assunto. Agora, Misael, teve uma confirmação aqui em São Bernardo do Campo, perto de São Paulo, né? Correto, Evandro. Vou vir um pouquinho mais para cá, só para um carro fazer uma manobra aqui ao vivo, enquanto eu falo com você. É o seguinte, em São Bernardo do Campo, a gente já teve também uma confirmação de um homem de 49 anos. Ele estava em casa quando morreu, em São Bernardo do Campo, fica aqui no ABC Paulista. A morte aconteceu nesta terça-feira, suspeita de contaminação por etanol. E aí ele se soma a outros 5 casos no estado de São Paulo. A Prefeitura de São Bernardo do Campo afirmou que recebeu 13 notificações de suspeita de contaminação por metanol. Dessas, uma já foi confirmada e 9 pacientes estão sendo atendidos em hospitais públicos e privados da cidade. As vítimas, que têm entre 26 e 55 anos, consumiram bebidas adulteradas com metanol no município de São Bernardo do Campo. Evandro. Obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Um abraço para você. Eu quero debater com vocês um pouco dessa situação envolvendo o metanol. É para chamar o horário agora, é isso? Não? É para chamar? Tem pessoas diferentes falando comigo, mas eu acho que sim. Vai lá. Eu vou chamar um rápido intervalo para quem nos acompanha pela rádio. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Até já, meu povo. Eu quero falar um pouco com vocês sobre essa situação envolvendo o metanol. Muita gente começou a questionar sobre os motivos que levaram a isso, né? E por isso, de certa forma, houve ali, ou há desconfiança, e isso precisa ser melhor investigado, sobre o envolvimento do PCC nessa adulteração de bebidas. Porque as pessoas estão perguntando, gente, mas por que estão adulterando as bebidas? Obviamente que tem uma questão econômica envolvida nisso, que é o fato de você utilizar bebidas com nomes que levariam a preços muito mais altos e que, adulteradas, trariam uma economia enorme a esses fornecedores e, eventualmente, também aos locais que compram essas bebidas para oferecerem aos consumidores. Agora, a gente precisa entender se isso faria parte de um grande esquema de adulteração que visa a lucratividade maior desses estabelecimentos, mas que provoca esse tipo de crime gravíssimo, levando à morte de pessoas aqui no estado de São Paulo e que agora começa a se alastrar também de maneira confirmada para outros estados, a exemplo do que aconteceu em Pernambuco. E por isso que o governo federal estava trazendo o argumento de que é necessário o envolvimento da Polícia Federal, por se tratar de uma situação que agora tem também vítimas em várias regiões do país, o que gera essa disputa política sobre, primeiro, o protagonismo e, segundo, versões que divergem entre aquilo que é dito pelo governador e aquilo que é dito pelo governo federal. Alan Gani. Infelizmente, tudo nesse país é politizado. Até uma situação como essa, deveria ser um momento de união da classe política para achar os culpados, mas pronto, já na primeira oportunidade pegam e aí
politizam, né? Porque, claro, o governador Tarcísio é candidato, por enquanto, à reeleição, pode ser eventualmente candidato à presidência, e aí acham ali um ponto, né, para explorar. Enfim, então, essa é uma parte muito triste. Agora, de qualquer maneira, essa situação, além do dano irreversível, de mortes, de cegueira, etc., Evandro, você traz também agora um prejuízo econômico, porque quem é que vai querer tomar ali uma bebida destilada nesses bares agora? Não. Ninguém, né? Até tem aqui um colega nosso da Jovem Pan que gosta de um Espresso Martini. Eu falei assim, e aí? Você vai continuar tomando? Ele falou, não, Deus me livre, vou ficar aqui uns 3 meses sem tomar. E não só nesses bares, mas em vários outros Exatamente. Dessas regiões que foram afetadas. Isso, obviamente, vai atrapalhar o movimento de bares e restaurantes, pelo menos nos próximos dias e nas próximas semanas. Não, com certeza. Então, assim, é um prejuízo em todos os aspectos, Evandro. A gente está falando de um prejuízo de saúde, a gente está falando também de um prejuízo político e, claro, também de um prejuízo econômico. É lamentável toda essa situação. Não à toa, Fábio Piperno, a gente tem visto a manifestação de vários bares e restaurantes de São Paulo emitindo comunicados, mesmo não participando de operações, mesmo não sendo investigados, para consolidar a aquisição de bebidas que têm rastreamento, que vêm lacradas, que são de fornecedores seguros e registrados, justamente numa tentativa de impedir ou de evitar a retirada, né, dos clientes depois de anos difíceis em que esses bares e restaurantes vêm com uma recuperação após uma pandemia e que agora tem esse desafio pela frente, encarar o prejuízo provocado por estabelecimentos que não cumprem as regras. Então, eu tenho vários e vários amigos que são donos aí de bares e restaurantes e são pessoas que trabalham o dia, gente que rala, né? Nada cai do céu para eles, tem que trabalhar muito para ser bem sucedido nessas atividades. E aí, obviamente, agora eles vão ter que enfrentar mais essa onda, enfim, de prejuízo, de esvaziamento dos estabelecimentos deles e certamente vão ter um período de dificuldade. Só que nada se compara ao prejuízo de vidas perdidas, né? Por conta desse crime escandaloso. Vidas perdidas e pessoas com sequelas graves. A gente tem visto várias também, né? Isso é algo indesculpável, inominável. Isso tem que ser rigorosamente punido e não é também algo circunscrito ao estado de São Paulo, infelizmente. É uma situação, é uma onda criminosa que se alastra. A gente já está falando de outros estados, de outras regiões do país, então é óbvio que também as forças federais têm que participar disso. Agora, a que ponto também o Brasil chegou? Né? Na verdade, isso sim, faz parte da degeneração do caráter do brasileiro, porque parece que aqui não tem mais limite para se praticar maldades e crimes hediondos. Né? José Maria Trindade, aí eu quero entender se pode haver algum movimento em Brasília, Congresso Nacional e etc., para se modificar a maneira como as vistorias são feitas e as fiscalizações, porque esses órgãos começaram a ser muito questionados depois que os primeiros casos de morte apareceram e as respostas de vários deles é de que o rastreamento, a fiscalização está muito ligada à questão tributária hoje aqui no país e menos na questão de adulteração ou dos problemas de saúde pública provocados por esses crimes de adulteração em bebidas, alimentos e etc. Você acha que isso pode levar a uma modificação também, a um aparelhamento maior dessas instituições, desses órgãos governamentais que deveriam impedir que isso aconteça? Pois é, pelo menos 10 novos projetos foram apresentados na Câmara e Senado exatamente para aumentar o rigor contra as pessoas, contra os bandidos, né, que fraudam bebidas. É sempre assim, o Congresso funciona aos solavancos, quando acontece alguma coisa. Houve um momento que se falsificou remédios, então as pessoas estavam tomando remédio contra o câncer e morriam de repente, tomando o remédio, e aí depois se viu que eram remédios falsificados, caros e falsificados. E aí houve um esforço do Congresso e aprovou uma legislação dura para falsificação contra medicamentos, suplementos e assim por diante, né? Vamos alargar esse debate, né? Aumentar esse debate. A falsificação é uma indústria mundial.
Eu li recentemente o que investem as indústrias, e principalmente essas franquias caras, né, em investigações, em serviço secreto, inclusive, para acompanhar fraudadores e comparar. Vi, inclusive, algumas falsificações que confundem até técnicos das próprias indústrias, né? Isso no mundo inteiro. Só que no Brasil virou uma cultura. Lá atrás, o deputado Arnaldo Jardim me chamou na CPI, a CPI da pirataria, e me mostrou como a falsificação no Brasil virou uma cultura. Naquela época, a grande preocupação eram CDs. E aí se tem a justificativa moral, mas esses CDs originais são caros demais. E aí os CDs piratas estavam sendo vendidos em todas as esquinas. É roubo, é um roubo de propriedade intelectual. Mas a justificativa moral funcionava. E aí lá na CPI eu vi peças de BMW, peças de Mercedes, peças de helicóptero, marca-passo falsificado e vários outros produtos. E nós nos acostumamos. As 25 de março estão espalhadas pelo país. Aqui no coração do poder, em Brasília, tem a Feira do Paraguai, enorme, repleta de falsificações. Lá você encontra tudo falsificado. E nós estamos acostumados a isso. Não é só bebida, suplementos, medicamentos, peças que podem gerar mortes. E, veja bem, material de beleza, medicamentos e, além disso, produtos de beleza sendo falsificados, crianças, aquelas pinturas com chumbo, né, e assim por diante. Quer dizer, nós nos acostumamos a isso. É claro que se trata de muito grave a falsificação de bebidas. Queria alertar, não é só bebidas. Existem falsificações graves. Senhores, um marca-passo falsificado colado no peito de um portador de cardiopatia é uma situação muito grave e muito séria, né?